Ave, meus reis e imperadores, salve, minhas rainhas e imperatrizes. Magnus Amplexus Pro Omnibus. Um grande abraço a todos. No Brasil, as guerras púnicas e as grandes conquistas de Roma costumam dominar as narrativas sobre a República Romana. No entanto, houve uma série de conflitos menos falados, mas igualmente cruciais, que pavimentaram o caminho para a hegemonia romana. Entre eles, podemos incluir as guerras ilíricas. Entre 229 e 168 a.C., Roma se envolveu em três grandes confrontos com os ilírios, um grupo de tribos indo-europeus que habitavam a costa leste do Mar Adriático. À primeira vista, esses conflitos podem parecer menores, mas suas consequências foram profundas e decisivas para o futuro de Roma. Todas essas batalhas, como as famosas púnicas, as macedônicas, as mitridáticas, a guerra romano-síria e naturalmente as ilíricas, levaram Roma ao controle de todas as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. As guerras ilíricas foram uma série de conflitos travados entre a República Romana e os reinos da Ilíria, uma região localizada na costa oeste da Península Balcânica. Esta região hoje corresponde à Albânia, parte da Croácia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina, excluindo a Albânia, todos estados que uma vez pertenciam à ex-Iugoslávia. Roma estava tendo um importante comércio naval com ricas cidades da Grécia, com as ilhas de Córcira, ou Corfu, Creta e Chipre, o litoral da Anatólia, a Turquia de hoje, o Oriente Médio em geral e o Egito. Porém, este movimento de navios mercantes que saíam, em especial dos portos de Brundisium e Tarentum, na região da Apulia, hoje Puglia, a melhor como localização geográfica para essas viagens, muitas vezes eram atacados na apertada faixa do Mar Adriático que divide a Península Itálica daquela balcânica, conhecida como Estreito de Otranto. De fato, as embarcações que passavam por essa área eram alvos fáceis para os rápidos navios dos piratas ilírios. A costa ilíria era repleta de ilhas, baías e enseadas rochosas que serviam como esconderijos perfeitos para os navios piratas. Eles podiam emboscar navios, saqueá-los e depois recuar e se esconder para essas bases de forma rápida e segura. O prejuízo pela República Romana era cada vez maior, chegando ao ponto de tolerância zero, com o Senado aprovar o ataque dessas tribos por dar um fim aos saques. A partir então do ano 230 a.C., teve três grandes conflitos entre as partes conhecidas como as Guerras Ilíricas e que se estenderam até o 168 a.C. Teve uma quarta guerra ilírica também, com Ottaviano Augusto, entre o 35 e 33 a.C., quando subjugou as tribos ilírias rebeldes, consolidou o domínio romano na região e eliminou a pirataria, desta vez de forma definitiva. Na época, o futuro primeiro imperador era um dos triunviros para a organização da República. Mas dessa história nós falaremos em outro vídeo futuramente.
As fontes sobre as guerras ilíricas provêm de três grandes escritores da época: Appiano de Alexandria, Políbio e Tito Livio. Vamos então começar com a história de hoje. Como já mencionado, a Ilíria era parte da região costeira do Mar Adriático Oriental, situada diretamente em frente ao centro-sul da Península Itálica. A região é montanhosa e recortada, com muitas ilhas, enseadas e portos naturais, perfeitos para a vida marítima, mas, infelizmente, idônea para a pirataria também. Quem eram os ilírios? Os ilírios eram um grupo de tribos indo-europeias que habitaram a região oeste dos Balcãs, do Epiro à Panônia, na imagem aquela faixa de território entre os dois países com fundo amarelo. Eles moraram em partes do sul da Itália também, mas isso na antiguidade, vários séculos antes de Roma. Suas sociedades eram predominantemente nômades, com uma forte estrutura patriarcal. Eram prevalentemente pastores, mas conhecidos por sua natureza guerreira, por suas habilidades em metalurgia e navegação, como também por uma economia que, em parte, dependia de saques. A pirataria não era vista por eles como um crime, mas sim como uma forma legítima de sobrevivência e obtenção de riquezas. Fazia parte então da cultura desses povos e era uma atividade difundida entre muitas de suas comunidades costeiras. De fato, frequentemente se envolviam em pilhagens contra tribos vizinhas e cidades do Adriático. Embora fossem um conjunto de diversas tribos com dialetos variados, eles compartilhavam uma cultura comum e línguas relacionadas, que são chamadas de línguas ilírias. Acredita-se que a língua albanesa moderna possa ter alguma descendência de uma dessas línguas ilírias, embora isso seja um ponto de debate constante até hoje entre os acadêmicos devido à escassez de registros linguísticos. Para Roma, o Adriático era a porta de entrada para o Oriente Grego e para a expansão comercial. Cidades como a Polônia e Epidamno eram importantes centros comerciais e aliados de Roma, mas tinham outras cidades também, com as quais Roma mantinha fortes laços comerciais na Anatólia e no Oriente Médio. O controle ou a segurança do Adriático era vital para a economia e a segurança de Roma. Navios mercantes transportavam grãos, vinho, azeite, metais e produtos manufaturados. Interromper essas rotas era um golpe pesado e direto aos interesses romanos.
a pirataria illiria se tornou um problema crescente. Os lembus, navios ilírios rápidos e leves, eram ideais para ataques surpresa. Os piratas não só roubavam as mercadorias, mas também capturavam pessoas para resgate ou escravidão, o que era um grande terror para os viajantes e comerciantes daquele período. Os ilírios não tinham preferências ou faziam distinções entre navios gregos, itálicos, egípcios ou romanos. Qualquer embarcação era um potencial alvo. Esses ataques causavam perdas financeiras significativas, elevando os custos do comércio e tornando as rotas marítimas perigosas. Isso afetava diretamente os cidadãos romanos e seus aliados envolvidos no comércio. Roma começou a receber inúmeras queixas e apelos de suas cidades aliadas gregas no Adriático, que eram as mais diretamente afetadas. Estas cidades imploravam a Roma para intervir e restaurar a segurança. Como potência em ascensão, Roma tinha a responsabilidade de proteger seus aliados e sua própria dignidade. A pirataria ilíria não era apenas um incômodo, mas um desafio direto à autoridade e prestígio de Roma no Mediterrâneo. Permitir que esses ataques continuassem sem resposta significaria mostrar fraqueza. Após a morte de seu marido, o rei Agron, em 231 a.C., o rei que havia construído um poder considerável na região, Teuta, assumiu a regência de seu jovem enteado Pinnes, que ainda era menor de idade, assumindo, assim, na prática, o comando total do reino ilírio. Durante sua regência, a pirataria ilíria no Mar Adriático intensificou-se significativamente. A rainha tinha uma visão bem diferente das leis marítimas, se comparada com os romanos e os gregos. Para Teuta, a pirataria era uma atividade aceitável para os ilírios, desde que não violasse tratados de paz específicos, o que ela raramente estabelecia ou respeitava. Teuta não só permitiu a pirataria, mas a encorajou ativamente como uma política estatal. Ela via os saques como uma fonte legítima de riqueza, um meio legal para fortalecer e enriquecer o seu reino. Sua arrogância e a recusa em conter a pirataria foram fatores cruciais que levaram ao conflito. Teuta se recusava a ver os piratas como criminosos e ela, com soberbia, frequentemente afirmava: o costume dos grandes reis ilírios não era impedir aos próprios súditos de saquear no mar, mas sim deixavam entender que era uma forma de sobrevivência. Eu deixarei continuar o meu povo dessa forma, não será Roma que irá impedi-lo. Por tudo isso, a rainha Teuta se tornou o foco da indignação romana, especialmente depois que os ataques se intensificaram sob sua liderança. Esta situação se tornou insustentável e esgotou a paciência romana. A segurança e a honra da República estavam em jogo. No 230 a.C., o Senado romano enviou
uma embaixada oficial à rainha Teuta, liderada por dois irmãos, Lúcio e Caio Coruncânio. Eles eram filhos de Tibério Coruncânio, um famoso religioso, cônsul e militar, primeiro absoluto plebeu que foi eleito como Pontifex Maximus no 254 até sua morte no 241 a.C. O cargo di Pontifex Maximus in plena época repubblicana, embora non frequentemente, podia se acumular con outros cargos políticos ou militares, mas nunca junto ao título de ditador, regra que foi quebrada aproximadamente 2 séculos mais tarde por Júlio César. O objetivo dos dois irmãos Coruncânio era simples: exigir o fim da pirataria e a reparação pelos danos causados. Só que para os embaixadores romanos o encontro com a rainha Teuta, do ponto de vista diplomático, foi extremamente difícil desde o começo, para se tornar um pesadelo depois. De fato, a arrogância da rainha Ilíria não permitiu de jeito nenhum qualquer forma de acordo, e foi nesse momento que ocorreu o incidente decisivo. A esta aspereza da rainha, um dos embaixadores, Lúcio Coruncânio, teria respondido com indignação, dizendo que os romanos iriam ensinar ao povo ilírio ter mais educação e respeitar os bens dos outros, como também o direito internacional. Por ordem de Teuta, ou com sua convivência, os embaixadores foram atacados enquanto retornavam para comunicar o êxito negativo da negociação ao Senado. Neste ataque, Lúcio Coruncânio foi assassinado e seu irmão Caio ficou gravemente ferido. A morte de um embaixador era, para os romanos, um ato de guerra gravíssimo, o pior, uma violação direta da lei das gentes, ou seja, um direito internacional daquele período. Esse evento transformou as queixas em um casus belli inquestionável, provocando a fúria seja do Senado, como também de todo o povo romano. A reação de Roma foi rápida e implacável. Diante da afronta e do assassinato do embaixador, o Senado não hesitou e rapidamente declarou guerra à rainha Teuta. O cônsul Lúcio Postúmio Albinio foi quem liderou 2 legiões de aproximadamente 20.000 soldados e 2.000 cavaleiros. O segundo cônsul, Cneo Fulvio Centúmalo, dirigiu uma poderosa frota naval de 200 quinquerremes, navios de guerra prontas para a batalha. Essa foi uma demonstração clara de força e da seriedade
com que Roma encarava a ameaça. Era uma das maiores expedições militares romanas até então fora da Península Itálica. As forças romanas avançaram de forma coordenadas. A frota naval seguiu para Córcira, ilha grega aliada de Roma que havia sido atacada pelos ilírios, enquanto as legiões desembarcavam mais a norte, na costa ilíria, para descer na direção do coração do reino de Teuta. Um ponto crucial do primeiro conflito foi a rápida rendição da ilha de Córcira, mesmo estando sob um feroz cerco ilírio. O comandante ilírio da guarnição que estava cercando a ilha de Córcira, Demétrio de Pharos, e que se sentia negligenciado por Teuta, percebendo a enorme diferença de forças entre romanos e ilírios, traiu a rainha e entregou a ilha aos romanos. Mas não só isso. Ele forneceu aos romanos inúmeras indicações sobre a organização militar dos ilírios, os esconderijos e várias outras informações que para os romanos facilitaram bastante o caminho em direção a uma rápida vitória. Esse foi um golpe estratégico para Teuta e o primeiro sinal de divisão entre os ilírios. Após assegurar Córcira, os romanos avançaram dentro do território balcânico, conquistando cidades e fortalezas importantes como Apolônia, Issa e Epidamno, liberando áreas controladas pelos piratas. Quando os legionários chegaram próximos da cidade de Escodra, hoje Scutari, na Albânia, a rainha Teuta, assustada com a velocidade do exército romano, vendo seu reino desmoronar e seus aliados desertando, fugiu para a cidade fortificada de Rison, com uma localização próxima da atual Tivat, no Montenegro. As forças romanas a cercaram ali e, sem opções, Teuta foi forçada a se render e aceitar todas as duríssimas condições de paz impostas por Roma. Ela teve que ceder uma grande parte de seus territórios, mas, em compensação, os romanos permitiram que continuasse no reinado sobre o restante, só que passou a ser considerado um estado cliente de Roma, ou seja, o reino que, embora mantendo uma aparência de independência, estava, na verdade, subordinado economicamente, politicamente e, em especial, militarmente, ao poder e à influência de Roma. Além disso, Teuta e o restante do reino ilírio foram obrigados a pagar um tributo anual a Roma. As agressões de pirataria ilírica foram oficialmente proibidas. Todas as tribos ilíricas ao serviço de Teuta foram proibidas de navegar com mais de 2 lembi, e estes não podiam ir ao sul de Lissus, uma cidade situada no norte da Albânia atual. Essa condição aniquilava a capacidade de pirataria em grande escala. Após
todas essas condições romanas, o paradeiro e o destino final de Teuta são incertos. Existem algumas versões, mas nenhuma é conclusiva. Uma versão indica que ela cometeu suicídio, saltando de um precipício como um ato de recusa à submissão aos romanos. Outras fontes mencionam que ela simplesmente abdicou e se retirou da vida pública, não havendo mais registros sobre seu destino. A Primeira Guerra Ilírica, que se concluiu no 229 a.C., foi um sucesso retumbante para a República Romana. Roma estabeleceu sua autoridade no Adriático, protegeu os seus aliados e abriu caminho para futuras intervenções na região, consolidando sua posição como a principal potência no Mediterrâneo Central. Uma consequência indireta dessa guerra foi a afirmação da amizade greco-latina. Roma conquistou muita simpatia entre o povo greco, que, ciente de seu poder cada vez maior, começou a considerá-la uma sua protetora. Como demonstração disso, os romanos foram convidados para os famosos Jogos Isthmicos em 228 a.C., uma gratidão grega por ter libertado os mares dos piratas. Atenas até admitiu os romanos aos mistérios de Eleusis, um grande rito religioso segreto da Grécia Antiga, dedicado ao culto de Deméter e Perséfone, realizados na cidade de Eleusis, perto de Atenas. Com esta honra concedida, os gregos já estavam equiparando Roma não mais a uma cidade bárbara, mas a uma cidade grega. Como nós vimos durante a Primeira Guerra, a figura de Demétrio de Faros, um comandante ilírio ao serviço de Teuta, mas que, sentindo-se desprezado pela própria rainha, entregou a ilha de Córcira aos romanos, oferecendo no mesmo tempo um alto serviço de espionagem ao exército romano. E tudo isso se tornou fundamental pelo êxito final, completamente a favor de Roma. Esse ato de conveniência o colocou em uma posição favorável com a República Romana. Il reconhecimento à sua ajuda entre aspas, afinal, uma ajuda passando por uma traição, eu não tenho certeza se ajuda seja o termo certo, e vocês podem me ajudar por isso. Então, estava dizendo, pela ajuda de Demétrio, Roma acabou recompensando-o generosamente. Demétrio recebeu o controle de parte do antigo reino de Teuta, incluindo sua ilha natal de Faros e outras posses ilírias. Ele se tornou um governante cliente de Roma, o que significava que deveria ser leal e seguir as diretrizes romanas. Ele ficou leal ao Senado por pelo menos 9 anos, até o 220 a.C., mas Demétrio era ambicioso e perspicaz. Não era um ilírio comum. Havia estudado a cultura e as táticas gregas.
Sua posição como amigo entre aspas, de Roma, combinada com a atenção de Roma voltada para outros problemas, como a Segunda Guerra Púnica com Cartago, que estava se desenrolando no horizonte, deu a ele, a Demétrio, a sensação de que poderia operar com mais liberdade. Demétrio conhecia perfeitamente as condições impostas por Roma pela paz, como a proibição de navegar com mais de 2 navios ilírios e, o mais importante, de nunca navegar ao sul da cidade de Lissus. Ele decidiu começar a testar os limites. Ignorou a proibição, organizou uma frota de pelo menos 90 navios e começou a atacar algumas cidades costeiras gregas que estavam sob proteção romana. Isso incluía alvos como Pylos e outras cidades nas regiões gregas da Messênia e do Peloponeso. Esses ataques eram uma clara violação das condições impostas por Roma. Mas não só atacou cidades, também retomou a atividade de pirataria em larga escala, novamente ameaçando as rotas comerciais no Adriático e no Mar Egeu. Embora não fosse a rainha Teuta, seus atos tinham o mesmo efeito desestabilizador. A decisão de Demétrio de agir de forma tão abertamente desafiadora mostrava que ele acreditava que Roma estava muito ocupada com outras questões para reagir de forma decisiva. De fato, nos anos 221-220 a.C., as tensões com a Gália Cisalpina e com Cartago estavam crescendo incessantemente, devido especialmente ao fato que Hannibal, um dos maiores líderes militares da época, e os romanos não sabiam ainda que ele se tornaria um dos maiores líderes militares de toda a história, Hannibal, a partir de 221 a.C., assumiu o comando total da Espanha cartaginesa e ocupava militarmente, com um enorme exército, uma grande área ao sul do rio Ebro e não muito distante do rio mesmo. Para entender melhor o tamanho dos posses de Cartago na Espanha, o rio Ebro é colocado do ponto de vista geográfico aproximadamente na altura da cidade de Barcelona. Praticamente propriedades de Cartago que ocupavam uma grande faixa de território da Península Ibérica. Existia um acordo entre Cartago e Roma de respeitar o rio como divisa entre o Império Cartaginês e o território da República Romana. Mas essa imponente força militar próxima da fronteira preoccupava, e non di poco, o Senado. Contando com essa perigosa ameaça para os romanos, Demétrio, o Ilírio, subestimou a determinação da cidade de Roma em proteger sua reputação e seus interesses no Adriático. Para entender a gravidade da situação que estava se formando contra Roma, é importante agora introduzir brevemente a Macedônia, uma potência grega na época que tinha suas próprias ambições no mundo helenístico e na região do Adriático.
O ponto mais preoccupante para Roma foi quando Demetrio formò uma aliança com o rei da Macedônia, Antígono III Doson. Antígono tinha interesses em expandir a sua influência para o oeste e uma aliança com um governante ilírio ambicioso como Demetrio era interessante pela própria estratégia. Para Roma, essa aliança representava uma ameaça de duas frentes. Não era apenas a pirataria ilíria, mas agora também a possibilidade de uma potência regional significativa, a Macedônia, ganhar uma base e influência no Adriático, bem próximo da Península Itálica. A aliança com a Macedônia deu a Demetrio a legitimidade e o apoio militar que ele precisava para se sentir seguro em desafiar Roma abertamente. Ele, portanto, estava se posicionando oficialmente como um rival da hegemonia romana na região. Embora Roma estivesse prestes a entrar em guerra com Cartago, a Segunda Guerra Púnica se iniciaria logo depois, mais exatamente no 218. A ameaça combinada da pirataria e de uma potência grega no Adriático era algo que não podia ser ignorado. Mesmo com o perigo cartaginês aproximando-se, uma ação contra Demetrio tornou-se uma prioridade para reafirmar a autoridade romana na região, antes que a situação escalasse ainda mais. A violação do tratado e a aliança ilíria com a Macedônia não podiam ser ignoradas, pois a Pax Romana na região era ameaçada. O Senado encarregou o cônsul Lúcio Emílio Paulo de liderar a campanha. Esta escolha de um general capaz e experiente demonstrava a seriedade com que Roma tratava a situação. O cônsul Lúcio Emílio Paulo era o pai do famoso também cônsul Lúcio Emílio Paulo Macedônico, vencedor da famosa Batalha de Pydna do 168 a.C. na Terceira Guerra Macedônica. Outro período, outras batalhas, falaremos sem dúvidas, mas em uma próxima ocasião. A característica mais marcante desta campanha foi sua rapidez e eficiência. Lúcio Emílio Paulo não perdeu tempo. Ele lançou um ataque surpresa, focando nos principais pontos de apoio de Demetrio. O alvo principal era a ilha de Faros, hoje Hvar, na Croácia, que era a base do poder de Demetrio. Lúcio Emílio Paulo utilizou uma tática engenhosa. Ele criou uma distração para atrair Demetrio e suas forças principais para o lado da ilha, enquanto a maior parte do exército romano desembarcava e atacava o principal centro urbano de Faros, pelo outro lado. Esse movimento de pinça pegou Demetrio desprevenido. Com o ataque surpresa, a cidade de Faros foi rapidamente tomada e totalmente arrasada pelo exército romano. As forças de Demetrio foram dispersas e ele próprio conseguiu
escapar e buscò rifugio na corte di Filippo V da Macedonia, que havia sucedido Antígono III Doson. Demétrio nunca mais retornaria a Ilíria como governante e ficou ao serviço do rei macedônio até o fim de sua vida. Pouco tempo depois do fim do conflito, os romanos enviaram uma embaixada à corte macedônia para pedir a entrega de Demétrio, mas não obtiveram o resultado esperado. A presença de Demétrio naquele lugar se tornaria um fator de atrito nas futuras relações entre Roma e a Macedônia, contribuindo para as guerras macedônicas que vão acontecer poucos anos depois. As outras cidades e fortalezas que estavam sob o controle de Demétrio foram rapidamente capturadas pelos romanos, que restauraram mais uma vez a ordem e a segurança na região. A vitória na Segunda Guerra Ilírica solidificou ainda mais o domínio de Roma sobre o Adriático e a região foi reestruturada para garantir a paz e a segurança das rotas comerciais. O vasto território que era controlado por Demétrio foi dividido e algumas partes foram reintegradas aos reinos ilírios clientes que permaneceram leais a Roma. Outras áreas estratégicas foram colocadas diretamente sob a supervisão romana, como protetorados. A proibição de navegação ilíria ao sul de Lissus foi reafirmada mais uma vez e estritamente aplicada com a criação de um porto e fortalezas controladas diretamente pelo exército romano. O objetivo primário era destruir de forma definitiva o fenômeno da pirataria da região. Esta campanha rápida e eficaz de Lúcio Emílio Paulo foi crucial. Ela garantiu que a retaguarda di Roma no Adriatico estivesse segura e estabilizzata giusto a tempo para o início da Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., contra Hannibal, que se tornaria o maior conflitto di Roma até então. Isso mostra a visão estratégica romana de eliminar uma ameaça menor antes de enfrentar uma maior, aliás, muito maior. Aproximadamente 51 anos depois, na Terceira Guerra entre Ilírios e Romanos, aparece a figura de Gensio, em latim Gentius, e nesta narração o continuarei chamando com seu nome em latim. Ele ascendeu ao trono do Reino Ardiei, uma parte do território ilírio, por volta de 181 a.C. Gentius foi mencionado nas fontes pela primeira vez no 180 a.C., quando a República Romana enviou uma missão para reclamar sobre ataques de piratas ao longo das costas sob seu domínio, mas os resultados para Roma, segundo as fontes, não foram satisfatórios. Gentius era o último rei independente da Ilíria e por um tempo manteve uma relação cordial com Roma, seguindo os termos do Tratado de Paz. No entanto, assim como anos antes Demétrio de Faros, Gentius também tinha ambições
próprias de expandir o seu poder e influência na região. Em 172 a.C., quando as relações entre Roma e o rei Perseu da Macedônia estavam se deteriorando cada vez mais e a guerra parecia iminente, a cidade grega de Issa, que já vimos na primeira guerra ilíria, accusou abertamente Gentius de abandonar sua aliança com Roma e se preparar para a guerra ao lado de Perseu. De fato, sabendo que Roma estava envolvida na terceira guerra macedônica desde o 171 a.C. contra o ambizioso Perseu, o novo rei da Macedônia, Gentius, a partir do 170 ou 169 a.C., começou a exibir sinais de que queria se libertar da órbita romana e reverter as perdas territoriais e de prestígio dos reinos predecessores. Embora não na mesma escala da rainha Teuta, a pirataria ilíria começou mais uma vez a ressurgir sob Gentius, atingindo navios de estados que eram aliados de Roma. Isso por si só já era um motivo de preocupação para Roma, que sempre prezava a segurança do Adriático. Perseu, filho de Filipe V, com quem Demétrio de Faros havia se refugiado no final da Segunda Guerra Ilírica, nutria um profundo ressentimento contra Roma e buscava restaurar a hegemonia macedônica sobre a Grécia e os Balcãs. Mas Perseu era ciente do enorme poder de Roma, então estava desesperadamente procurando aliados para sua causa e viu em Gentius uma boa oportunidade estratégica. A Ilíria, com sua posição costeira, poderia flanquear as forças romanas e ameaçar suas rotas de suprimento no Adriático. Gentius, vendo uma chance de se livrar do jugo romano, aceitou a proposta de Perseu. Essa aliança não era apenas simbólica. Era uma aliança que envolvia um apoio financeiro de Perseu a Gentius e, provavelmente, promessas de terras e prestígio após uma eventual vitória sobre Roma. A história registra que Perseu teria enviado 300 talentos de prata a Gentius como parte do acordo. Se nós consideramos que um talento romano, no caso que naquela época fosse considerada esta unidade de medida, o peso de um correspondia aproximadamente a 32,7 kg, multiplicando 32.700 por 300 dá um total de 9.810 kg de prata, que equivale a 9.810.000 gramas. O último cálculo, para facilitá-lo, digamos que uma grama de prata bruta custe 10 reais. Daria um total, então, de quase 100 milhões de reais. Só que é necessário considerar que o poder aquisitivo de 100 milhões de reais de hoje, naquele período, era presumivelmente entre 10 e 20 vezes maior. Gentius, portanto, como primeira parte do acordo, é como se tivesse recebido entre 1 e 2 bilhões de reais. Para Roma, essa aliança estava se tornando um verdadeiro pesadelo estratégico. Significava que eles teriam que lutar na região em duas frentes distintas, mas coordenadas entre elas. A grande potência macedônica e, em seu flanco, o reino ilírio que sempre foi hostil e agora renovado
pelos novos ataques de pirataria. Uma vez que a aliança com Perseu foi estabelecida, Gentius abandonou qualquer pretensão de neutralidade ou amizade com Roma e demonstrou sua hostilidade de forma aberta e inequívoca. O ato mais flagrante e o casus belli direto para Roma foi quando Gentius ordenou a prisão de dois embaixadores romanos que ele havia convidado para negociar, para depois suspeitar que fossem espiões. Além disso, ele teria apreendido navios romanos e seus tripulantes na cidade de Lissos. Esses atos foram uma clara e grave violação do direito internacional e uma afronta direta à dignidade de Roma. Portanto, como com a rainha Teuta, anos antes, para os romanos não havia mais margem nenhum para a diplomacia. O Senado romano, vendo a ameaça da aliança Gentius-Perseu, declarou guerra a Gentius em 168 a.C. Diferente das campanhas anteriores, que foram grandes expedições, a campanha contra Gentius foi relativamente rápida e localizada. Durou menos de 30 dias e representou apenas uma pequena parte do esforço maior que era a Terceira Guerra Macedônica contra Perseu. O objetivo era neutralizar a ameaça ilíria rapidamente, para que as forças romanas pudessem se concentrar depois só no rei da Macedônia. Roma, mais uma vez, não perdeu tempo. A campanha contra Gentius foi entregue ao pretor Lúcio Anício Galo. Apesar de Gentius ser o rei de uma nação, a força romana enviada para lidar com ele era uma fração do exército principal que enfrentava Perseu da Macedônia, o que demonstra a percepção romana sobre a escala da ameaça ilíria. Assim como na Segunda Guerra, a campanha contra Gentius foi caracterizada pela rapidez e pelas decisões perfeitamente tomadas. Galo moveu suas tropas rapidamente e quando começou a avançar dentro da Ilíria, à frente do exército romano, muitas cidades, cientes da própria ineficácia e do enorme poder militar romano, se renderam sem lutar. A capital de Gentius era Escodra, hoje Scutari, na Albânia. Era uma cidade fortificada, protagonista na região desde os tempos de Teuta. Tinha um exército corajoso, mas não organizado como os romanos, nem chegava perto. A cidade foi tomada em poucos dias. Gentius, derrotado e desesperado por ajuda externa, se rendeu aos romanos, pedindo clemência. Ele foi feito prisioneiro no 168 a.C. e, junto com sua esposa e filhos, participou em Roma do triunfo de Lúcio Anício Galo, um ano depois, no 167. Depois disso, a esposa e os filhos se tornaram escravos de famílias romanas, e Gentius foi enviado para o confinamento em Spoleto, uma pequena cidade a 130 km a nordeste de Roma, onde provavelmente morreu de inédia. Um fim humilhante para o último rei da Ilíria.
Isso marcò o fim effettivo do reino Ardiei e da independência ilírica. A derrota de Gentius ocorreu algumas semanas antes da decisiva Batalha di Pydna, onde Lúcio Emílio Paulo, o figlio, derrotou Perseu da Macedônia. Essa sincronia mostra como Roma eliminou antes as ameaças de flanco, para depois concentrar-se no inimigo principal. A captura de Gentius e a subjugação de Escodra marcaram o fim da independência do reino Ardiei, onde Gentius nasceu e cresceu, e do reino ilírio em geral. Ambos foram cancelados como entidades políticas soberanas. Depois de séculos de existência e de 3 guerras com Roma, a Ilíria foi finalmente incorporada. Mas Roma não transformou o território imediatamente em uma província romana. Em vez disso, a região foi dividida em 3 cantões ou repúblicas separadas, cada uma com certa autonomia, mas todas sujeitas ao controle e à supervisão romana. Isso era uma tática comum de Roma para dividir, para conquistar e evitar que uma única entidade poderosa pudesse ressurgir e desafiar seu domínio. Essas novas entidades foram obrigadas a pagar tributos e foram proibidas de manter grandes forças militares próprias. A pirataria, é claro, foi definitivamente suprimida e proibida em todo o mar Adriático. Qual foi o legado para Roma dessas 3 batalhas ilíricas? A principal consequência, o resultado, dependendo do ponto de vista das guerras ilíricas, foi o estabelecimento e a consolidação do controle romano absoluto sobre o mar Adriático. Isso garantiu a segurança das rotas comerciais entre a Península Itálica, a Grécia, a Macedônia e o Oriente Médio. Tudo isso essencial para uma economia em plena expansão. Roma, portanto, a controlar totalmente a costa ilíria, se tornou a senhora do Adriático e agora tinha bases estratégicas para futuras campanhas militares e diplomáticas em toda a região balcânica, Grécia inclusa. Ao longo do tempo, a Ilíria foi gradualmente romanizada. Cidades foram fundadas, estradas foram construídas e a cultura e a língua latina começaram a se difundir pela Península Balcânica. Muitos ilírios foram recrutados para o exército romano e até mesmo alcançaram posições de destaque no Império. De fato, séculos depois, a Ilíria, além de ser uma importante fonte de recrutamento para o exército romano, se tornou também pátria de imperadores romanos notáveis, como Aureliano, Cláudio II o Gótico, Constantino e Diocleciano. Todos eles tinham origens ilírias. As guerras ilíricas estabeleceram um precedente importante. Roma estava disposta a intervir militarmente, mesmo longe de suas fronteiras, para proteger seus cidadãos, seus aliados e seus interesses econômicos. E isso consolidou sua reputação como uma potência protetora e hegemônica no Mediterrâneo.
chegamos ao final. Muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo até aqui. Espero que este mergulho nas guerras ilíricas tenha iluminado uma parte menos falada, mas fundamental da história romana e que agora façam mais sentido para vocês. Meu objetivo foi mostrar como esses conflitos, muitas vezes ofuscados por outros mais famosos, foram decisivos para Roma estabelecer seu domínio do Adriático e, consequentemente, pavimentar o caminho para a sua hegemonia no Mediterrâneo todo. É um lembrete de que a história é feita de muitos detalhes e que até os capítulos menos famosos podem esconder lições gigantescas. No próximo vídeo vamos terminar a saga de Rômulo Fundador com mais uma linda lenda que vê o primeiro rei de Roma sempre protagonista, no meio de muita paixão, astúcia e estratégia. O rapto das Sabinas. Quem eram elas e por que esse evento foi tão crucial para a formação de Roma? Ative o sininho e prepare-se para uma história que moldou o destino da cidade eterna. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa guerra romana do Mediterrâneo? Se ficou alguma dúvida, fique à vontade com suas cobranças. Ou se vocês têm mais curiosidade sobre esse período da história romana, estou à disposição para todos e adoraria continuar essa conversa. Se quiser, compartilhe o canal com seus amigos. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo das Sabinas e ad maiora sempre.